palavra do Senhor Deus em Lucas, capítulo 3. Não sei se você percebeu, todos os textos aqui de oração estão em Lucas, né? Então, Lucas é algo muito importante sobre oração. Lucas 3, nós vamos ler versículo 21 e 22. São apenas 2 versículos. Vamos ler todos juntos, em uma só voz. Lucas 3, 21 e 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: E aconteceu... Vamos ler mais uma vez o versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Aqui, a palavra foi lida. Nós já sentimos a tua doce presença no momento dos cânticos, no momento da Santa Ceia, no momento das leituras bíblicas que nós fizemos, no momento das orações que já foram realizadas. Pai, mas agora também queremos e pedimos por amor do Senhor, por amor de Ti, ó Pai, que fale com nossos corações mais uma vez nessa noite, através da Tua palavra, que venha enraigar em nossos corações as Tuas doces verdades. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Aprendendo a orar com Jesus. Aprendendo a orar com Jesus. É o tema de hoje. Aprendendo a orar com Jesus. Interessante é que Lucas, ele é o único que vai retratar Jesus orando no batismo. Todos os Mateus e Marcos falam do batizado de Jesus, mas Lucas enfatiza justamente Jesus orando nesse momento. No versículo 21 ele fala assim: aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e aí veio o Espírito Santo como pomba, e aí aconteceu toda a voz falando, brandando dos céus, e aquele momento foi ímpar no ministério de Jesus. Jesus inicia o seu ministério orando, nesse momento, como batizado de Jesus. E ele vai terminar o seu ministério orando na cruz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E nesse momento ele expirou, ele morre, ele paga completamente, ele cumpre o seu papel eficaz, de forma eficaz. Jesus inicia o ministério orando e ele termina orando, mas ele não só realiza isso nos 2 pontos, no ponto de partida e no ponto de chegada ao final do ministério, mas como Jesus em toda a sua caminhada, em todo o seu processo de vida, mostra a importância da oração. A importância de estar em comunhão com Deus, a importância da oração não ser o último da nossa agenda, a importância da oração ter primazia ou estar com grande relevância na nossa vida, em nosso cotidiano. Acontece que nós começamos a colocar tantas outras coisas no lugar de oração. Começamos a colocar tantas outras coisas no lugar de nos dobrarmos na presença do Senhor Deus. Para aprender a orar com Jesus, é necessário olharmos para Ele e tentar ver nele o quão ele orou, o quão ele foi e teve um impacto
de oração. Jesus ora no seu batizado, Lucas 3, versículo 21. Jesus ora no deserto, Lucas 5, 15, 16. Jesus ora no monte, Lucas 6, 11, 12, 13. Jesus ora também na transfiguração, Lucas 9, 28 e 29. Jesus ora na oração dominical, Lucas 11, 1. Jesus ora no Monte das Oliveiras, Lucas 21, 37. Jesus ora por Pedro, lá em Lucas 22, 32. Jesus ora no Getsêmani, Lucas 22, 44. Jesus ora na cruz, Lucas 23, 34. Jesus também conta 3 parábolas sobre a importância da oração. E ele vai contar aqui daquele amigo que pede pão à noite. Ele vai contar da parábola também do juiz iníquo. E Jesus vai contar também do fariseu e do publicano. Tudo em Lucas. Lucas 11, 5 a 8. Lucas 18, de 1 a 8. Lucas 18, 9 a 14. A importância da oração. Fica tão enfatizado isso em nosso meio, quando nós olhamos para Jesus. O quão Jesus orava, o quão ele estava pronto para isso. Mas era Jesus, ele era Deus, e quem vê ao Pai vê a mim. Mas isso não seria algo para pensar assim, então, por que ele precisava deixar tempo para orar? Por que ele deixava momentos de oração? Não é porque é importante isso? Não é porque é relevante isso? Sim, é relevante. Sim, a oração é importante. Sim, quando nós oramos, o céu se move. Sim, quando nós oramos, nós sentimos a voz de Deus e ouvimos a sua doce voz. Sim, quando nós nos dobramos na presença dEle, nós vamos sentir Deus nos acolher, nos abraçar, nos fortalecer a cada tempo. E Jesus, sim, ele era homem como eu e você, e também tinha necessidade, como nos orientou e nos mostrou como deve ser feito. Eu gostaria que você pegasse a palavra de Deus aí lá em Lucas, Lucas 5, versículo 15 e 16. Vou pedir que o nosso irmão litúrgico, Valdir, não Valdair, que leia Lucas 5, 15 e 16. Porém, o que se dizia ao seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ai, irmãos, olha o que está acontecendo aqui. Dá uma olhada no que está acontecendo aí. A fama de Jesus está correndo por todo lugar. Jesus está sendo conhecido por todo canto. Jesus é o point do momento, é aquela pessoa a ser procurada. É a pessoa a ser procurada. E o texto ele vai falar que as pessoas procuravam Jesus, ia até Jesus para que ele orasse. Mas mesmo assim, ele, porém, se retirava para lugar solitário e orava. Quando ele fala essa palavra orava, o termo que está sendo utilizado ali, ele está no passado imperfeito, que quer dizer assim, fazia com regularidade. A oração na vida de Jesus não é um caso à parte, é a sua vida, é a sua essência. Talvez, para nós entendermos um pouquinho mais disso, é como se você tentasse parar de respirar. É a mesma coisa de nós olharmos e vemos assim, Jesus sem orar. É como parar de respirar. Tenta parar de respirar, 1 minuto, 2 minutos, o cara já era. Né? Eu acho que nem 30 segundos consigo mais. Nem 30 segundos consigo mais. Jesus sem orar é a mesma coisa que a gente sem respirar. Quando a palavra fala assim, e ele orava, ele se retirava para orar, num lugar solitário para orar, não era ali, pode falar que eu estou aqui te ouvindo, Senhor, no meu smartphone.
Não é aquela segunda voz que nós estamos tentando ouvir naquele momento ali. Não é atendendo uma ligação e falando com uma outra pessoa. Não é olhando um texto e fazendo uma leitura e olhando uma outra pessoa falar. Não é ao vigiar uma criança, a olhar uma televisão ou assistir um filme com ela. Não é como nós fazemos sentar do lado da esposa ou do filho e vamos assistir um filme. Não, não é isso. Quando ele fala, ele ia para o lugar solitário para orar, ele dava 100% da atenção para Deus. 100% da sua atenção para Deus. E é interessante que Jesus tinha toda a agenda cheia, né? As multidões procuravam. Aprendendo a orar com Jesus é ver que a oração ela é constante e permanente. Aprender a orar com Jesus é aprender que a sua oração é constante e permanente. Ele fazia isso regularmente. A oração de Jesus não é algo à parte, mas a oração de Jesus é tudo na vida. Ele fazia regularmente. Devemos ter vida de oração, devemos ter vida regular de oração, devemos ter vida de fervente oração, devemos ter vida que busca ao Senhor Deus em oração constantemente. E Jesus vai incitar a gente justamente nesse mesmo aspecto, quando ele conta a parábola do juiz iníquo e da viúva. Lá em Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 8, ele fala assim, tinha uma viúva que chegava todos os dias perante o juiz mau, iníquo, e ela chegava perante aquele juiz e batia a porta dele e falava, Senhor juiz, julga a minha causa, Senhor juiz, julga a minha causa, e ela voltava para sua casa e no outro dia ela estava lá, Senhor juiz, julga a minha causa. E no outro dia estava lá, Senhor juiz, julga a minha causa. E no outro dia ela estava lá novamente. E no outro, e no outro, e no outro. Até aqui o texto diz, aquele juiz mau se cansou dela. Essa mulher. E a tradução nossa não fica muito bem, mas a tradução melhor seria assim, o juiz fica com medo dela bater nele. Seria mais ou menos nesse sentido. O juiz fica com medo de apanhar dela. E julgou a causa dela. O Senhor Jesus conta essa parábola para dizer para a gente que nós devemos orar constantemente. E o final dessa parábola é maravilhosa, porque ele fala assim, aquele juiz que é mau, que é iníquo, julgou a causa. Imagina o vosso Deus que é bom, que é gracioso, que é majestoso. O que ele vai fazer com as tuas orações, com a tua causa diante dele? Mas nós não somos e não devemos ser como criança que ora, que passa e que acaba e que não insiste em oração, que não persiste em oração. É muito bonito quando nós ouvimos e percebemos e presenciamos mulheres que oraram 10, 15, 20 anos para a conversão do seu marido. Pais que oraram incessantemente pela conversão dos vossos filhos. E que com lágrimas debruçaram-se diante do Senhor Jesus. Senhor Jesus, atende o meu pedido. O Senhor Deus é Deus presente, é Deus que nos incita a orar, a buscar. Aprender a orar com Jesus também é não abrir mão da agenda de oração. O texto que nós lemos, bota o versículo 15 lá. Versículo 15. Isso. Porém, vamos ler todo mundo junto? Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Meus queridos, olha a agenda de Jesus. O pessoal está procurando Ele. O pessoal está indo até Ele. Quantas pessoas estavam lá? Ele fala assim, olha, muitas pessoas estavam vindo lá. Ouviram falar de Jesus. E sabe que essas notícias correm rápido, né? Essas notícias correm muito rápido.
E olha, tem uma pessoa que fala de Deus, ele diz que é o Filho de Deus, é encarnado, e ele está curando, e ele está fazendo milagres, ele está fazendo prodígios, e está acontecendo as coisas, e ele multiplica, e ele cura, e ele ora, ele fala de Deus, ele prega, e as coisas acontecem. E o que acontece? As multidões começam a chegar diante de Jesus, e ele cura as suas enfermidades, e seria assim, ele livra eles das enfermidades deles, traduzindo literalmente, Jesus livra aqueles das enfermidades deles. Imagina hoje se alguém fizesse isso como Jesus estava fazendo naquele tempo. Essa igreja ia ser pequeníssima, eles iriam vir para cá, mas mesmo muitos indo procurar Jesus, ele não abria mão da sua agenda de oração. Isso é lá o povo chegando, a multidão chegando, e Jesus saindo para o deserto para orar. Está vendo isso? Está vendo isso? E ele teria todo o motivo para dizer: não posso orar, Senhor, por favor, Senhor, olha Deus, agora não dá, a minha agenda está lotada, olha quantas pessoas, eu tenho coxos, eu tenho cegos, eu tenho enfermos, eu tenho pessoas das mais variadas ordens, precisando de mim. Mas ele para orar. Ele para orar, isso intriga meu coração, meus queridos, sabe por quê? Porque nós começamos a fazer 1001 atividades, acordamos cedo, levantamos cedo, fazemos café para as crianças, arrumamos, pegamos o carro atrasado muitas das vezes, saímos correndo, e quando nós vimos o dia já acabou, e a janta está posta, e você está cansado e pesado, porque o dia passou. E oração, aonde que ficou? E nós começamos ainda a usar, não pastor, mas eu estou sempre vigiando, estou no meu carro, estou vigiando, Senhor, estou orando, dirigindo o carro, mas é isso que Jesus fazia? É isso que Jesus fazia? Não é isso que Jesus fazia. Sim, o texto bíblico fala assim: vigiar e orar para que não venha cair em tentação. Nós devemos sempre estar em espírito de oração, sim, é verdade. Mas e o momento de oração a sós com Deus? E o nosso momento de estar na presença dEle, em debruçar na presença dEle, e dizer: Senhor Deus, o Senhor tem primazia na minha vida e na minha agenda. O Senhor, Deus, o Senhor tem primazia aqui, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero contemplar o Senhor, eu quero ouvir o Senhor, eu quero sentir a Tua doce presença na minha vida, movendo o meu coração ao Teu coração. Quando o Senhor Deus está criando o céu e a terra, acontece algo maravilhoso ali, queridos. Ele descansa no último dia, certo? Certo? Deus precisa descansar? Não? É contemplação. É contemplação. Quando ele fala que Deus parou para descansar, ele parou para contemplar. Está vendo como que é bonita a minha criação? Está vendo como eu fiz tudo perfeito? Está vendo como eu fiz tudo lindo? É isso que o Senhor Deus quer, que nós paramos para realizar com Ele. Mas o que nós fazemos muitas das vezes? Nós fazemos e preparamos uma bela lista de oração. Uma bela lista de oração, e vamos lá. Senhor Deus, por favor, eu preciso desse problema, daquele outro. E começamos a parar para falar de tantas coisas e tantos problemas, e paramos de contemplar Deus. A oração é contemplação, é de louvar ao nome do Senhor Deus, sim, é esvaziar o coração, sim, é colocar tudo para fora, sim, mas é parar para contemplar, é parar e deixar exclusivamente a nossa mente, corpo e alma diante do Senhor, nossa mente e coração diante de Deus, porque o Senhor Deus quer ouvir a nossa voz, Ele quer sentir, Ele quer nos moldar, Ele quer trabalhar em nós.
Uma vez nós estávamos lá em Curitiba, recém-chegado lá em Curitiba, assumimos a congregação presbiteriana na Vila Fani, da Igreja Central de Curitiba, e tinha uma senhora de oração, uma mãe de oração, de fervente oração. Se não tivesse sido escrito agora, muito tempo atrás, eu ia falar que tinha sido escrito para ela, Dona Anita Carzino. E um dia, pela manhã, eu liguei para ela, umas 8 horas, tocou o telefone, caiu, não atendeu. E eu liguei mais uma vez. Aí ela atendeu. Alô? Braba já. Alô? Oi, Dona Anita, tudo bem? É o pastor. O que o senhor quer, pastor? Eu estou em oração. Eu estou no meu tempo de oração. Não gosto que liga para mim nesse horário. Só atendi porque ligou 2 vezes. O senhor chegou agora, aprenda. Das 7 às 9 eu não atendo ninguém. Tá bom, já anotei aqui, das 7 às 9, não ligar para a Dona Anita nem que nada aconteça. Porque ela estava no seu quarto de oração. Que exemplo maravilhoso, queridos. Que exemplo maravilhoso. Quantas vezes nós paramos para orar? E aí não vale aquela parar para almoçar, gente. Vamos orar aqui rapidinho para a gente comer logo. Não é disso que Jesus está falando. Ele está falando que as multidões chegavam perante ele. E ele deixava as multidões para orar. O ministério é sustentado através da palavra de Deus, é verdade. A palavra de Deus revela a Deus. E é o sustento da igreja, é a palavra. É a palavra de Deus. Mas a palavra e a oração são as duas partes da mesma moeda. As duas partes da mesma moeda. Não vai adiantar nada termos uma boa pregação, uma boa palavra, se nós não tivermos uma boa oração também, e tempos de quarto de escuta, e tempos de orar no Senhor, e buscar ao Senhor. É em oração que nós esvaziamos o nosso coração e enchemos e praticamos a palavra. A teologia e a oração elas estão unidas como nosso corpo e alma diante do Senhor orando. Não dá para dividir uma vida. Crente que é crente ora, assim como pessoa que está viva respira. Jesus orava incessantemente. E aí vem aquela grande pergunta: como é que está a tua vida de oração? Está tão corrida a vida? Tem tanta gente para curar? Tem tanta coisa para fazer? Eu quero desafiar você a orar mais. Eu quero desafiar você a ser um instrumento de oração diante de Deus. Eu quero desafiar você a não ser autossuficiente. Eu quero desafiar você a ser completamente dependente de Deus. Eu quero desafiar você nesse dia, nessa hora, a dobrar os seus joelhos diante do Senhor Deus. Seja no deserto, seja no monte, seja no quarto, seja na cama, seja no travesseiro, seja onde for. Eu quero desafiar você a buscar mais a Deus, a deixar tempo para caminhar com Deus, a não ficar apenas ali como se fosse uma segunda opção, como nós damos aquela segundo ouvido. Não, o Senhor Deus quer primazia no nosso coração, na nossa vida. Sabe o que acontece muitas vezes com o povo de Deus? É tão orgulhoso que deixa de orar. E a gente usa texto bíblico para isso, né? A gente fala assim: eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Oh, aleluia! Não é isso? É isso. É isso e mais um tantão para frente ainda. A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A fim de dobrar os teus joelhos diante dele. Caem mais pessoas por orgulho do que por humilhação.
quando você quiser bater no teu peito e dizer, eu sou o cara, porque as multidões me procuram, para. Sabe por quê? Porque você está muito perto do precipício. Nós vimos isso já. Essas histórias a gente já ouviu, e muitas vezes já presenciamos. Quando a tua agenda está cheia, toma cuidado para não estar cheia também de você. Porque nós costumamos nos achar autossuficientes. O rei da cocada preta, né? Toma cuidado. Dobre o joelho diante do Senhor Jesus. Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. Um estava lá. Senhor, obrigado por não ser como esse cara aí. Eu sou muito melhor. Muito melhor. Deus, obrigado, porque eu dou o dízimo. Obrigado porque eu vou na igreja. Obrigado porque eu leio as tuas escrituras. Obrigado. E o outro está lá, dobrado o joelho. E lá, dobrado o joelho, ele fala, Pai, se propício a mim, pecador. Me ajuda. Esvazia o meu coração. Enche a minha alma. Jesus mostrou isso, de servir, de levantar, de lavar os pés. Jesus mostrou que nós devemos amar o próximo, caminhar com Ele. E só vamos ter isso se nós vivermos em oração. Texto dos fariseus e do publicano está lá em Lucas 18, de 11 a 13, se você quiser dar uma olhada lá. Jesus se importa com a oração. Ele se importava com a comunhão com Deus. A comunhão com Deus não é algo passageiro, mas é algo que é cativado e construído a cada dia, a cada tempo. Eu gostaria de desafiar você nesse tempo para orar. Gostaria de desafiar você nesse tempo para clamar ao Senhor. Gostaria que nesse momento agora nós viéssemos a orar diante de Deus, colocar nossos corações diante do Pai, porque Ele é o Deus que aquece nosso coração e nos chama para perto. Ele é o Deus que nos fortalece a buscar a sua doce presença. Ele é o Deus que nos anima e nos reanima. Muitas vezes você pode estar achando cansado e sobrecarregado. Pastor, minha agenda está tão difícil. Minha agenda está tão complicada. Eu tenho tanta atividade. Você não sabe o que eu passo. Talvez você pode estar pensando assim, você não sabe o que eu passo. Eu sei. Eu já fui empresário. Já trabalhei no ministério, trabalhei fora do ministério, junto com o ministério, com um filho pequeno, fazendo 2 faculdades. Eu sei. Parava no semáforo e dormia no semáforo. Eu sei. Mas tem hora que a gente tem que parar. Senão Deus faz a gente parar. Eu gostaria de desafiar você a orar nesse tempo. A orar mais. A ir para o deserto. Onde que é o deserto da tua casa? Vai lá. E vamos orar. Nós vamos cantar uma música. Nesse momento de música eu gostaria que você ficasse em oração. Eu gostaria que você nessa hora abaixasse a tua cabeça mais uma vez. Como é que está a tua vida de oração com Deus? Como é que está a tua vida de busca de Deus? Como é que está você? Pastor, eu estou tão frio. Eu não consigo sentir a voz do Senhor, não consigo ouvir a voz do Senhor. Eu não estou orando mais, sabe, pastor? Eu não estou orando mais. Meu desafio você nessa hora é você pedir perdão para Deus.
Você chegar diante de Deus e falar: Senhor Deus, eu quero ir para o deserto contigo. Eu quero dobrar meu coração diante do Senhor. Eu quero me derramar em lágrimas diante de Ti. Quero colocar a minha dor diante do Senhor, porque eu não aguento mais. Ele quer carregar a tua dor. Ele quer carregar você. Em nome do Senhor Jesus.